gente querida! Hoje é quinta-feira, dia 25 de setembro. É com muita alegria que nós nos encontramos aqui no nosso canal para meditar mais um texto da Sagrada Escritura. Hoje, Lucas 9, de 7 a 9. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido. Outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: eu mandei degolar João. Quem é este homem sobre quem eu ouço estas coisas? E ele procurava ver Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, ontem nós acompanhamos o envio dos 12 apóstolos em missão. A Galileia não é um território tão grande. Herodes, então, governador da Galileia, ouviu falar desse pregador itinerante. O evangelho de hoje nos apresenta um momento de inquietação, um momento de reflexão para o rei Herodes, o pequeno rei local Herodes Antipas. Ele ouve falar de Jesus, dos seus milagres, da sua pregação e fica perplexo. As pessoas à sua volta murmuram, tentando entender quem é aquele homem. Alguns dizem que é João Batista, que ressuscitou dos mortos. Outros que é Elias, que reapareceu. Outros ainda que é um dos antigos profetas do Antigo Testamento. Ora, Herodes Antipas havia mandado matar João Batista. Na tradição bíblica, Elias não morreu, vocês recordam? Elias subiu para o céu numa carruagem de fogo. E um dia Elias voltará. Assim é a crença do Antigo Testamento. Herodes, diante de tanta incerteza, ele se sente meio perturbado. Ele mesmo havia mandado matar João Batista e agora ele se pergunta: então, quem é este de quem eu ouço falar estas coisas? O texto se conclui com uma frase que revela a profundidade da busca de Herodes Antipas e que é a expressão da busca de cada um de nós. Ele procurava ver Jesus. Aproveitamos então a ocasião para fazer uma explicação sobre o governo da terra de Jesus naquele período. Quando Jesus nasceu, o imperador de Roma era César Augusto. Ele governou entre o ano 27 a.C. até o ano 14 depois de Cristo. E o governante local da Palestina era o rei Herodes Magno. Houve um erro na datação, de modo que Herodes Magno, o Grande, morreu no ano 4 a.C. Só que quando Jesus nasceu, Herodes Magno ainda estava vivo. O erro foi na datação, essa história de antes de Cristo e depois de Cristo. Bom, o certo é que depois da morte de Herodes Magno, o seu reino foi dividido entre 3 dos seus filhos. Arquelau ficou com a Samaria e a Judeia. Herodes Antipas ficou com a Galileia e a Pérea. E Herodes Filipe ficou com a Traconítide, a Gaulanítide e a Itureia, lá em cima, no norte. Pois bem, Arquelau não teve nenhuma habilidade para governar. Foi muito violento, criou confusão com todo mundo. Foi deposto por Roma e exilado na região da Gália no ano 6 depois de Cristo. A partir daí a Judeia e a Samaria passam a ser governados por prefeitos ou governadores romanos nomeados diretamente pelo imperador. Quando Jesus morreu, o prefeito romano da Judeia era
Pôncio Pilatos. Então, a inquietação de Herodes não é apenas curiosidade. É uma mistura de medo, arrependimento, de desejo, talvez tardio, mas ele quer, de algum modo, encontrar a verdade. Mas está confuso. Ele havia mandado prender e decapitar João, o profeta que anunciava a vinda do Messias. E agora ele se confronta com a manifestação daquele que João havia preparado o caminho. No Evangelho de Lucas, Herodes Antipas é um personagem muito ambíguo. Em Lucas 3,19, Herodes é repreendido por João Batista, exatamente porque toma a mulher do seu irmão Herodes Filipe. Em Lucas 13,31, Herodes está procurando matar Jesus. Em Lucas 23, versículos 7 e 8, Pôncio Pilatos manda Jesus preso até Herodes Antipas, que estava em Jerusalém, naquele momento do processo contra Jesus. Herodes se alegra por ver Jesus, exatamente porque sempre ouviu falar sobre ele, mas Herodes, na verdade, deseja somente que Jesus faça um milagre diante dele. Parece muito com aquela atitude do faraó, muitos séculos antes. Ele quer ver sinais, mas não acredita nestes sinais. Em Lucas 23, 11 a 15, Herodes trata Jesus com desprezo, escarnece, zomba, ironiza. Faz com que Jesus vista um manto vistoso. Contudo, mesmo não encontrando em Jesus nenhum crime, Herodes não salva Jesus da morte. Em Atos capítulo 4, versículo 27, Herodes Antipas e Pôncio Pilatos se tornam amigos por ocasião da morte de Jesus em Jerusalém. Meus irmãos, minhas irmãs, quantas vezes em nossa própria vida nos vemos nesta situação de Herodes? Nós ouvimos falar de Jesus, do seu amor, da sua misericórdia, mas estamos tão presos em nossos próprios medos, aos nossos erros, à busca de poder, que não conseguimos nos aproximar de Jesus verdadeiramente. Talvez nós tenhamos matado a voz do profeta em nossas vidas, ignorando assim os apelos da nossa consciência, as adversidades, ignorando os apelos, os avisos, as advertências da parte de Deus. Deus nos envia sinais, pessoas e às vezes até sinais bastante claros de que Ele quer nos falar. Mas a inquietação de Herodes é também um convite para nós. Ele não se contenta com as respostas dos outros. Ele sente a necessidade de ver Jesus com os próprios olhos, de ter um encontro pessoal com Jesus. Essa busca de Herodes nos desafia a perguntar: quem é Jesus para mim? Ele é apenas uma figura histórica, um nome que eu ouço lá na igreja, um profeta distante, ou ele é o Senhor da minha vida, aquele que eu busco, que eu desejo encontrar e seguir a cada dia? Quem é Jesus para mim? Nós não podemos viver com a resposta dos outros, não podemos viver de segunda mão, baseando nossa fé apenas naquilo que os outros dizem ou contam. A fé autêntica nasce deste encontro pessoal e existencial com nosso Senhor Jesus Cristo. A fé verdadeira nasce do desejo de ver Jesus, de ter com Ele uma relação pessoal. A busca de Herodes, mesmo que motivada pela perturbação, nos aponta o caminho. O desejo de ver e de conhecer Jesus é o primeiro passo para a conversão. Que nesse dia a inquietação de Herodes se torne também a nossa busca. Que o desejo de ver Jesus nos leve a abrir o coração para a palavra. O desejo de participar da Eucaristia com o coração livre e aberto, a encontrá-lo nos pobres, dos necessitados que clamam por Cristo Jesus, a encontrá-lo
em nossa oração pessoal. Não tenhamos medo de nos aproximar de Jesus, mesmo com nossos pecados e com nossas dúvidas. Ele nos espera de braços abertos, pronto para nos revelar quem Ele é verdadeiramente e para nos dar a paz que Herodes Antipas tanto buscou e nunca encontrou. Um abraço, fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. Até amanhã.